Enquanto o pastor conduz seu rebanho sobre pedregosas colinas, através de florestas e barrancos abruptos para recantos cheios de relva à margem da corrente, ao vigiá-lo sobre as montanhas através da noite silenciosa, protegendo-o contra os ladrões, cuidando ternamente da enferma e da fraca, sua vida chega a se identificar com a das ovelhas. Um forte e terno apego o liga aos objetos de seu cuidado. Por grande que seja o rebanho, o pastor conhece cada ovelha. Cada uma tem seu nome e atende ao chamado do pastor. Como o pastor terrestre conhece as ovelhas, assim o pastor divino conhece seu rebanho, espalhado por todo o mundo. Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 34, verso 31. Jesus afirma: eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Isaías capítulo 43, verso 1. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Isso está escrito em Isaías 49, verso 16. E esse texto todo que nós lemos está escrito na meditação matinal Exaltai-o, do dia 8 de julho. Quantos textos, quantas promessas maravilhosas para nós sobre o cuidado de Deus, sobre como Deus se identifica conosco, como Ele deseja que nós entendamos essa proximidade que Ele quer ter com cada um de nós. Agora, o próximo texto que nós vamos ler está no livro O Desejado de Todas as Nações e diz o seguinte para nós: quantas vezes, ao passarmos pela aflição, fazemos como Pedro? Olhamos para as ondas em vez de manter os olhos fixos no Salvador. Os pés vacilam e as impetuosas águas avançam sobre nós. Jesus não disse a Pedro que fosse até ele para que perecesse. Não nos chama para segui-lo para depois nos abandonar. Não tenha medo, ele nos diz, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Isaías 43, do verso 1 até o 3. Queridos irmãos e queridas irmãs, que texto maravilhoso é esse para nós, hein? E ela continua dizendo aqui: Jesus lia o caráter dos discípulos, sabia como sua fé seria dolorosamente provada. Nesse incidente no mar, desejava mostrar a Pedro sua fraqueza, que sua segurança dependia constantemente do poder divino. Em meio às tempestades da tentação, Pedro só poderia andar em segurança quando, desconfiando inteiramente de si mesmo, descansasse no Salvador. No ponto em que imaginava ser mais forte, Pedro era fraco. E, enquanto não percebesse sua fraqueza, não poderia compreender quanto necessitava confiar em Cristo. Se tivesse aprendido a lição que Jesus tentou lhe ensinar naquele incidente no lago, não teria fracassado quando a grande prova lhe sobreveio. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós precisamos aprender com as experiências com as quais nós passamos, não é? E Pedro, ele precisava entender que ele dependia completamente de Cristo para ser forte. Nós precisamos entender isso também hoje. Agora, o último texto que nós vamos ler também está no livro O Desejado de Todas as Nações, e diz o seguinte: dia a dia, Deus instrui seus filhos. Pelas circunstâncias da vida diária, prepara-os para a parte que tem de desempenhar naquele cenário mais amplo escolhido por sua providência. É o resultado de sua prova diária que determina a vitória ou a derrota deles na grande crise da vida. Aqueles que deixam de compreender sua contínua dependência de Deus serão vencidos pela tentação. Podemos supor agora que nossos pés estejam firmes e jamais seremos abalados. Podemos dizer com confiança:
Sei em quem tenho crido, como está escrito ali em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Nada pode abalar minha confiança em Deus e em sua palavra. Somente compreendendo nossa própria fraqueza e olhando firmemente para Jesus, podemos caminhar com segurança. Querido irmão, querida irmã, que nós não tenhamos essa segurança em nós mesmos, mas que tenhamos essa segurança em Cristo, que olhemos para Ele, que confiemos nele, que entreguemos a Ele a nossa vida e as nossas escolhas e as nossas decisões, e que a gente caminhe ao lado dele, confiando de que Ele vai guiar, de que Ele vai cuidar. E que nós não sejamos fortes aos nossos próprios olhos, mas que confiemos inteiramente na força que vem do alto. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.